vou repetir esse estudo, que formaria no Gold, de Lagrangiano, para partícula, tá? Aquilo ali eu vou supor que vocês já aprenderam, não vou ficar refazendo o curso da graduação, não. Então, vamos fazer um curso de mecânica clássica, sim, só que é mecânica de sistemas contínuos, portanto, vamos trabalhar com campos e não com partículas discretas, tá? Então, o nosso sistema vai ser, vamos estudar os campos clássicos, não relativísticos e relativísticos. Eu vou colocar aqui os tópicos que nós vamos abordar. Esses campos clássicos eu já vou começar hoje, né? Hoje eu estou só fazendo um esquema geral aqui de apresentação. Tá? Então, o esquema é, então, nós vamos ter uma autovariação, né? Mais uma autovariação. Em grupo. Quarta-feira eu escolhi esse dia, porque vai ser um dia que eu vou ter que estar fora para o colóquio, fora do estado. Eu vou deixar já marcado esse dia para vocês fazerem a avaliação que eu não preciso estar aqui, tá? De 2 de manhã, quarta-feira. Depois, a entrega do trabalhinho de final de curso. Dia 31 de julho, caso vocês tenham tempo para. Então, vocês vão, ao longo do curso, vocês podem me consultar, né, para saber que tópico vocês vão querer abordar. Ou se quiserem falar que já tem orientador, de repente conversa com o orientador, procura um tópico que possa ser útil para o assunto de tese, se for o caso. Se houver algum tipo de interseção entre os tópicos do curso e o assunto da tese, vocês podem fazer um trabalho já direcionado para a tese, não tem problema, né? Levantamento da literatura, tá? Então, geralmente eu coloco essa entrega desse trabalho no finalzinho do mês de julho para vocês poderem trabalhar em paz. Né? Se for preciso, eu estico também. Esse ano o prazo era 28 de fevereiro, eu acabei estendendo até hoje. Eu recebi trabalho até hoje, dia 20 de março. Não tem problema, eu falo com a secretaria segura um pouquinho. O importante é que quer fazer bem, precisa de mais tempo, então faz mais tempo. Não faça questão, quer ser o prazo meia-noite, do dia 31 está fora. Tá? Se for preciso, a gente estende também. Mas vamos botar uma data só para disciplinar aí, gente, né? Então, isso aí, às vezes, né, vai poder depender de vocês. Se vocês acharem que fica complicado fazer um trabalho, quem não quiser fazer o trabalho do essay, pode fazer uma avaliação oral. Então, eu costumo dar avaliação oral. Prefiro avaliação oral, é melhor que prova escrita, eu não acredito muito em prova escrita. Porque prova escrita a gente cisca daqui e dali, você acaba fazendo as coisas, mas de repente você nem sabe direito o que está fazendo. Prova oral você não tem como enganar, você está no pátio. Né? Eu fui educado lá onde eu fiz o doutorado, a gente tinha que fazer nos 2 primeiros anos do doutorado 18 exames orais. E é a melhor coisa, porque você prepara o exame oral, aquilo fica bem organizado na tua cabeça, todos os tópicos, eu sorteio o tópico do exame oral. Quando você sorteia o tópico, você já tem tudo na cabeça, mais ou menos, o que você vai falar. Então, organiza muito o raciocínio da gente, o sentido do espírito crítico, porque na prova você tem 4 horas, você risca daqui e faz um pedaço da primeira, volta para a segunda, no final, você tem uma porção de coisa feita, mas tudo desconectado. Ao passo que uma prova oral, eu geralmente faço prova oral com 2 professores, né? A gente tem que chamar um externo, obviamente. Então, a gente coloca 2 professores e a pessoa apresenta o tópico, né? Mas não é pegadinha, né? Resolver o problema no quadro neutro. Coloca um tempo e fala, escute aí tudo que você sabe sobre o formalismo newtoniano, certo? O cara vai lá e fala, então, sistema caótico, o cara vai lá e fala alguma coisa. Então, eu gosto de fazer isso. Vocês podem escolher entre o essay escrito ou para a gente só vai, vamos lá. Esse semestre a gente prova oral em conjunto. Em dezembro a gente fez uma prova em conjunto, eu boto às vezes as pessoas que querem ser examinadas oralmente na sala e a gente faz uma avaliação oral em conjunto, com perguntas assim, e gera discussão, para a gente sentir mais ou menos como é que o nível de discussão está acontecendo. A gente consegue perceber se o estudante adquiriu maturidade no assunto, ou se ele simplesmente sabe o assunto, tá? Quando você tua avaliação em um grupo, o teu curso de mecânica clássica, ele faz a natureza trabalhar em grupo ou individualmente? Assim? A natureza trabalha em grupo.
mas a gente, para entender a natureza, a gente prefere organizar individualmente, né? A gente pensa no elétron. A natureza tem muitos elétrons, né? O teu curso de mecânica clássica vai trabalhar individualmente. Assim, acho que o processo de aprendizado é individual, cada um tem um tempo. Não, digo, o comportamento das partículas. Não estou falando. Vai ser grupo. Vamos trabalhar individualmente na tua mecânica clássica? Não, é um grupo. Vamos falar de sistemas contínuos. Nada de falar mais de sistema de N partículas. Sistema contínuo, é campo, mais partículas. Então, pode escolher também a variação oral. Aí fica a critério de vocês. Bom, então isso aí, mais ou menos, é a agenda geral. As nossas aulas vão ser às quartas-feiras, tá? Eu dou 4 às 8, mas eu dou intervalo também. Geralmente a gente faz assim, eu gosto de fazer 1 hora e meia de aula. Aí a gente dá 15 aulas, chamada aula russa, né? A gente vai fazendo intervalos progressivos. Então, vai fazer 1 hora e meia de aula, dá um intervalo de 15 minutos, ou de 4 às 5 e meia, 15 para as 6, 4 e meia, 5 e meia, 15 para as 6 a gente vai. Aí, 15 para as 6 eu retomo, vou até 15 para as 7, dou até um intervalo de 15 para as 7 até 7, até 7, 5. O segundo intervalo pode ser um pouquinho maior e depois a gente fecha até as 8. Tem dia que a gente embala, aí eu termino mais cedo. Se a gente embalar direto, eu termino 7 e meia também, tá certo? Aí vai ser dependendo do dia, do cansaço, né? Aí a gente vê na hora. Mas geralmente eu dou pelo menos 2 intervalos para vocês darem um respirar, tá certo? A lista está pronta? Vai passar cá com o Gilson, né? Gilson, né? E aí eu vou fazendo apresentações para todo mundo se apresentar. Meu nome é José Legal, para deixar o e-mail aqui. Alguém precisar entrar em contato, mas se juntar, a gente vai estar em contato sempre. Geralmente todo domingo chega um e-mail para você, tá? Lembrando que o CPTF existe. Bom, você se apresenta aí, por favor. Você não tem gravado, primeiro você. Como é teu nome? Helena, você me escreveu, você trabalha de especialista, você trabalha para Mário, então você está de ouvinte no curso, mas quer participar da lista, né? Para poder estar recebendo o material. Milena, você. Como eu falei para o senhor, eu estou no horário, mas eu queria ver a aula. É bom, depois vai fazer concurso, né? Não, depois, porque eu estou no final do ano. Aí depois da qualificação, falei mais por Entendi. Tá certo. Mas você já está no programa do CPTF, já está inscrito oficialmente? É doutorado? Tá certo. Então você vai fazer biofísica? Porque eu fiz no Recife, né? E lá a carga horária é maior do que no mestrado. Tá certo. Até no doutorado também é maior do que assim, então eu acabei com é maior do que aqui, mas não é maior que no nosso grupo, não. Você tem muita aula. O que vocês não têm mais é aula, até se chatear. Mas tá certo, você deve ter uma carga mais aliviada. Tá legal, então, Milena. Então, você que é a Milena, que me escreveu, prazer em te conhecer. Tá, você, esqueci teu nome, Nilo, tá certo. Você já está no doutorado. Não, está. Essa disciplina para você está inscrito, tá? Não. Jovens, tá certo. Então, você está inscrito, né? O Carlos Eduardo do CAP, né? Carlos está na sociologia, né, Carlos? Você está em que área mesmo? Qual é a tua área de pesquisa? Você está em Constantino? Tá certo. Então você discutiu comigo aquela questão do verso 4. Sim. Tá certo, não estou lembrado. Tá certo, você, querida? Eu sou a Ana Paula, eu estou no doutorado aqui, no grupo de cosmologia, e cheguei bem no ano passado. Veio te ajudar? Não. Veio da onde? Vim de Vitória, Espírito Santo. Veio de Ontem estava com a camisa do Sol. Sabe que o pessoal de cosmologia vem muita gente para ajudar, né? Vem muita gente da Unifei, tá certo? Então você, Ana Paula, veio de Vitória, tá certo? Flávio, se apresenta aí aos teus colegas. Eu sou professor de matemática, mas estou fazendo as matérias aqui do doutorado do professor. O Flávio é simpatizante do banco, mas frequenta todas as frequências dos cursos do CPTF, ele é professor do ensino médio, está pretendendo entrar
para o mestrado, doutorado no CBPF, mas está com medo pelas beiradas, está chegando pelos cursos, certo? Se internalizando com o CBPF para depois entrar para valer no programa. Você fez no ano passado pegado no direitismo com a gente. Foi, e mecânica clássica eu já fiz anteriormente. Já tinha feito. Você viu, por favor. Meu nome é André, eu terminei mestrado em astronomia no Observatório Nacional e queria melhorar a minha formação em física. Mas você está no CBTF? Eu estou como disciplina avulsa. Isolada. Disciplina isolada se chama aqui. Você está no N? Continua no N? Acabou, tá fácil livre agora. Hoje posso ir. Tá certo. Quem te orientou lá? Renato Duque. Sei, tá certo. Você está no pós-doc. Meu nome é Robinson, fazendo aqui mestrado. Você dá mestrado, cara? Mestrado. E estou no INCA, Grupo de Cosmologia. Você também é cosmologia, né? Está trabalhando com quem atualmente? Felipe. Tá com o Uau. Tá certo. Você? Eu sou João João? e eu comecei a mestrado agora, eu não tenho. Tá certo. Você veio de onde? Da PUC, formei na PUC. Veio da PUC, né? Tinha iniciação científica lá? Eu tive Desde com quem? fiz com a física gostosa. Tá, penso. Certo. Então você dá de matéria condensada, né? Eu estou tentando sair dessa, assim, na verdade. Tá certo. Tá, vai mudar de vida. É. Tá bom, mas tudo bem. Você é meio felão da PUC, eu fiz a graduação na PUC também, quando eu era garoto, quando eu era jovem. Então tá certo. Então você está no CBTF mesmo, estudante do CBTF, né? Então tá legal. João? João Paulo? João coisa? Não, só João. Bom, seu Roberto, nosso amigo que veio em São Paulo, eu fui pegando para Guaratinguetá, mas tem uma tese lá em Guará. Aliás, uma boa pergunta. O primeiro ônibus para lá é 6h15 da manhã. Chega na Sampaio ou chega? É Sampaio, é Sampaio. Então, de lá pra cá é 6h10 da manhã, o primeiro. De lá para cá também, né? Não, daqui para lá é 6h15, eu sei. Liguei para a rodoviária hoje. Mas dá para chegar lá 11 horas, não dá? Que a tese é 3h30 da tarde. Eu coloco no máximo 5 horas. Eu também, eu coloco 5 horas assim, então tá legal. Eu estava pensando em pegar um São Paulo, Chega 11 saltar a horas, estrada. meio-dia no máximo. Se eu pegar um São Paulo, os ônibus de aviação coberta estavam naquele posto na entrada de Itapetiguará. Eles podem parar, você sabe dizer. Senão eu pegaria até um ônibus mais cedo. Mas eu estou pensando em pegar mais 6h15 de aviação Sampaio. Chego lá umas 11 Chega, eu horas. acho que chega Porque a tudo. tese é 3h30. Dá tempo. Deixa eu dar tempo, acho que eu vi o Denis para agora. É alguma coisa de casa? Esqueceu alguma roupa lá para trazer? Um abraço, né? Vou dar um abraço ao pessoal. O tamanho das beguias. E você, por favor? Eu sou de Guaratinguetá também. Você agora? Ah, a gente não pessoal. Chamo Luiz. Mas, ó. Eu não tenho área definida. Você veio de que lá, né? De que área? Eu trabalhei com Brangique, com o Júlio. Você trabalhou com o Júlio Rocha, né, Branchi? Daí eu sou meio sem área, meio sem trabalhador. Não, tá certo. Vocês. Depois Coisa que você eu pode perguntar, fazer. tipo, se eu conheço algum professor que tem bolsa, assim, porque eu tô sem bolsa. Você está sem bolsa? Porque aí já tem professor que tem bolsa de projeto. Aí você pode. Mas aí geralmente as bolsas de projeto é física fundamental. Física teórica é bem difícil, mas eu posso ver isso para você na série C. Por enquanto está sem bolsa, né? Mas já acontece a bolsa aparecer também, que às vezes entra umas cotas aí. Você está com bolsa? Estou. Qual é o teu nome mesmo? Luiz. Eu sou bolsa. Você? Bom, meu nome é Daniel, Daniel. fazendo mestrado aqui no CDPF, entrei agora. Sou formado na UFC do Ceará, em engenharia mecânica, na verdade, mas estou mudando de área e pretendo me especializar em gravitação quântica e entrar aqui no ICA. Então tá certo. Você não veio da física lá no departamento de física? Não, mas eu fui bolsa estudar física e... Foi com quem? Carlos Alberto? Não Carlos Alberto, Renan, na Ah, foi verdade. Renan. Mas eles Renan são... Fez o doutorado aqui com a gente. Tive com ele semana passada, a gente estava lá no Maranhão. Ele está por aqui ainda não. Não, ele já voltou para o Ceará. A gente se encontrou lá em São Luís, na conferência semana passada. Ele já voltou para casa, que ele falou. Ele ficou um ano aqui na UERJ, né? Voltou. Gilson, né? Gilson veio da UERJ, né? Já Sim, dentro da UERJ. acabou o curso lá, né? Acabei agora, comecei a mestrado agora. Trabalho com sociólogo aqui. Então você já é televista, já, né? Você? Meu nome é Jean, eu estou como aluno isolado aqui no CBPF. Tenho minha graduação na Estadual de Londrina. Lá você veio da UEL? E não, Você conhece a Bruna? conheço. Conhece também a Flávia? Flávio, sim, está no terceiro ano A lá. Flávia, eu estou orientando o TCC dela, tá certo? A Bruna também andou tendo uns cursos por aqui, mas a Bruna voltou para Londrina, né? Ela voltou para a UEL. Você trabalhou com quem lá? Eu cheguei a trabalhar com o Paulo Nath no departamento de matemática. Hein? Você veio da física mesmo? Sim. Tá certo. Just Big Sample? Andrei? Edson?
Edson Estão sendo André, está sempre aqui. André, meu parceirão aqui, a gente está sempre aqui. Beleza. Tá certo. Você é João também, né? Não, tá. Tá, você veio de Juiz de Fora, tá no INE. É, tá no INE. Tá dando iniciação científica, né? Tô com Edgar. Tá, desde lá. Ele já falou, você assistiu o Tô curso. falando ouvinte. Então tá certo. Vai me divertir aqui. Tá legal. Tá certo. Bom, Felipe Gaúcho aí, Felipe, se apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Felipe, estou fazendo mestrado, estou no segundo ano do mestrado aqui e atualmente estou na área de mecânica. Mecânica. Você está com quem? Com o Evaldo? Com o Evaldo, né? Evaldo e o outro amigo dele, está só com o Fernando Nova, né? Tá legal. Daniel? Daniel, também sou mestrando aqui, também segundo período, segundo ano. Estou fazendo física de altas energias com o Tião. Com o Sebastião, tá certo. Alguns de vocês devem estar fazendo eletromagnetismo com o Sebastião também, né? Tá legal, tá certo. Beleza. Então, eu entendi todos os meios aqui, Helena, CPTF, Livro Bem, Eduardo Duprado, Ana, Eduardo Luiz, André.Elvas, tá certo? Robson Costa, João R. Medeiros. O João, é underline ou é tracinho? Underline. Eu sempre me confundo. Obrigado. Underline. É João R. Medeiros, né? Isso. João R. Medeiros, Yahoo.com.br, Daniel, tá certo, Pontes, Vladimir, Felipe, tá lá. Jean, Júnior ou Júnior? Júnior, sem E. Sem E, Júnior. Jean Júnior Pimenta, gmail.com. Beleza? Otávio, tracinho, Moura, é isso mesmo? São dois tracinhos? Dois underlines. Aí é errado. Meu problema é sempre o underline. Então, dois underlines, né? Otávio. Eu também tem uns pontos. Então, não, o que eu vi que é Jean.Júnior.Pimenta. Isso. Obrigado, tá? Então tá aqui, Otávio. Underline, Moura, Gilson.Correia Silva, tá certo. Aí aqui vem Daniel, DW, underline, não, deu atrás. Daniel, DW, Daniel Wagner, né? Tracinho, Alves, hotmail.com, Luiz, Rodolfo, cbtf.br, e Flávio, CBTF, Luiz. Fábio, né? Então, vocês não têm um Gmail, não? Eu tenho, então, eu coloquei o CPF, mas eu bota vou usar o Yahoo. Então, bota um de fora também. Então, de fora, bota. Porque às vezes o CBTF der pau, pelo menos o de fora funciona. O CBTF é bom, em geral é bom. Não tem muito problema, não, mas. Underline, tá? Underline. Tá certo. Você tem outro e-mail que eu fiquei fora? Então, bota. Então, a minha defesa, né? Não, mas esse doutorado, doutorado. Alô? Você? A pessoa faz ali. Underline. Muito atrás do meu. Underline, né? Na hora de bater o mesmo. E você é luiz.1.dia.6 gmail.com. Evangélico. Dia seja. Beleza, bem poético aí. Beleza, gente, então tá tudo certo. Acho que você vai ver, eu passo aí para todo mundo, que agora eu vou juntar com as coisas de sexta-feira. Aí domingo eu já mando um e-mail com os dados mais importantes do curso. Beleza. Bom, então vamos discutir os tópicos. As áreas, mais ou menos. Tem algum físico daqueles experimentais, né? Que tem calo na mão? Tem físico experimental de calo na mão. Não tem calo, mas tem que punha quebrada, né? Devido aos aparelhos, quebrou as unhas, né? Você. De tanto fazer cálculo, né? Dá certo. A gente teoreticamente também adquire certos calos aí, de tanto fazer gráficos pai umas vezes, né? Já foi tempo, quando eu tinha doutorado, eu também tinha um calo, né? Agora fiquei preguiçoso. Os alunos aqui têm calo, né? Então tá. Então você é experimental mesmo, né? Tá certo. Tem algum tópico assim que você gostaria de ligar para a mecânica para aprofundar? Tem alguma coisa assim? Teoria do campo, né? Então isso a gente vai mexer aqui, beleza. Então a gente vai falar aqui de teoria de campo com supercondutividade, esgoto,
conforto anal, transição de fase. Isso a gente vai colocar. Ah, isso te interessa. Tá certo. Beleza, então a gente já está dentro, eu já tinha pensado nisso também. Bom, você eu já sei que eu estou em gosto, Flávio também. Alguém tem alguma coisa assim interessante que gostaria de trazer para o curso? Que não é convencional, às vezes, ter um curso de mecânica clássica, algum assunto fora, assim, sei lá, energia escura, sei lá, alguma coisa assim que possa ser. Vou dar uma série de tópicos que a gente vai abordar, mas aí vocês também têm direito, se quiserem colocar alguns assuntos que querem conhecer, tá certo? De qualquer maneira, eu vou colocar essa discussão da sua condutividade aqui quando a gente fizer teoria de gate, quando a gente fizer falar sobre impedância de gate, né? Que é importante tanto na mecânica, quanto na eletromagnetismo, quanto na mecânica quântica, quanto em todas as áreas da física, para a gente falar sobre a condutividade. Eu vou falar sobre espinho, vou falar sobre espinho. Vou falar sobre, vou colocar, vamos trabalhar um pouco com a discussão da dinâmica do spin. O que é o spin na mecânica clássica? Como é que a gente pode formular uma mecânica pseudoclássica para o spin? E aí isso vai trazer a supersimetria. Então vamos trabalhar alguns modelos mecânicos supersimétrica. Não teoria quântica supersimétrica, mas alguns exemplos de teoria clássica supersimétrica eu vou fazer para vocês. Uma sugestão de assunto, como é que vão ser os assuntos para serem para o trabalho, né? Ou para o curso também. Não, não sei se esse assunto é setor escalar e modelo padrão. Ótimo, se eu for falar do modelo padrão, geralmente eu faço aqui no curso, porque você pode fazer modelo sigma, por exemplo. Quer dizer, está falando do Higgs, né? Mas aí a gente pode generalizar o Higgs para o modelo sigma não linear, que é muito importante em ferromagnetismo, né? Tem uma aplicação bastante grande. Agora, quem já ouviu falar desses sistemas de matéria condensada, desses sistemas de separação carga e spin, né? esses novos materiais planários, né? Que apresentam esse fenômeno bem interessante de formação de dois tipos de estruturas, os polos dos espinos, né? Sai o spin do elétron, sai para um lado, e a carga do elétron vai para o outro lado. É como se houvesse dois tipos de excitação. E isso aí leva a um setor escalar, que a gente pode descrever de um modelo sigma numeral. Eu estava pensando em colocar. Então, eu vou colocar uma proposta aqui de temas, tá? Que a gente vai, em princípio, abordar e depois a gente pode mexer também. Então vamos começar descrevendo, né, a transição aos tópicos aqui, né? Vamos começar a trabalhar a transição partículas, né? O sistema de partículas, vamos para campos. Esses campos eles podem ser não relativísticos ou relativísticos. Né? Campos que seriam não relativísticos para começar e depois campos também relativísticos. Falar que algum sistema interessante, pode ser. Vamos aproveitar o ensejo, já que a gente vai falar de campo, vamos falar de campo eletromagnético e vamos discutir alguns efeitos interessantes no eletromagnetismo. Hoje a gente sabe que o eletromagnetismo está sujeito a muitas variantes. Né? Hoje a gente tem catalogado cerca de, o último levantamento de novembro, nós temos 28 categorias de teorias eletromagnéticas que a gente pode trabalhar. Claro, o inicial é Maxwell, a gente parte de Maxwell e depois foi falar em lá. São 31. Não, é porque eu não atualizei minha lista, eu peguei minha lista de novembro. Na verdade, eu descobri até mais uns. Na conferência de semana passada de violação da simetria de Lorentz, eu descobri mais duas categorias interessantes, vamos dizer, entre o que o Dória falou, entre 28 e 31 teorias eletromagnéticas distintas. E uma das coisas mais interessantes que estão surgindo no eletromagnetismo é a possibilidade. Então acho que é bom botar o nome do site do professor Global. Aí eu vou colocar daqui a pouco, eu vou pegar os dois sites aí. Professor Global e vídeo aula, vou colocar assim. O campo eletromagnético e os possíveis efeitos não lineares. Então a gente pode ter efeitos não lineares interessantes
estão ligados, por exemplo, à existência de objetos que os cosmólogos, os astrofísicos conhecem, mas que a gente não precisa fazer uma experiência celestial para poder chegar a esses objetos, que são os termos axiônicos. Então a gente tem efeitos não lineares devido a axiones. Então, esse experimento aqui esse experimento é muito interessante, é o Light Shining Through a Wall, é a luz que brilha através de uma parede, é um experimento que a luz é jogada sobre uma parede completamente opaca, mas ela passa do lado de lá, ela atravessa a parede opaca. O fóton, ele se transforma num objeto chamado áxion, através de interações não lineares, e ele reaparece do outro lado da barreira sob a forma de novo de fóton. Então isso aí comporta uma possível evidência de efeitos não lineares na eletromagnetismo. E o outro experimento, que é a polarização do vácuo por lasers, TDLAS, que também é um experimento de alta precisão, que vem sendo trabalhado, ainda sem resultados conclusivos, né, na Universidade de Padua, na Itália, sobre também efeitos de não linearidade dentro da eletrodinâmica. Então nós temos correções não lineares à equação de Maxwell. Por exemplo, tipo divergência de E não é mais pouco. Tem divergência de E, que posso ter um termo do tipo, algo do tipo divergência de E. Aqui tem um parâmetro, não vamos discutir. E aqui eu posso ter alguma coisa do tipo P ao quadrado, né? É o termo cúbico dos campos que pode corrigir as equações de Maxwell. Esse termo aqui pode estar ligado a fenômenos bastante interessantes, né? Que são chamados de birrefringência, em que os experimentos de astrofísica com luz proveniente de galáxias distintas podem estar indicando também através da chamada birrefringência desses raios, né? Então tem uma série desses raios no nosso, essa radiação, às vezes radiação X também, não é só a espectroscopia visível, mas a espectroscopia sobretudo de raio-x, que pode ser interessante para discutir esses efeitos não lineares. Estou usando o campo eletromagnético porque é um campo que é conhecido de vocês e com isso eu também tenho uma interface com o curso do Sebastião. A gente pode aproveitar para falar dessa discussão em dois fóruns distintos, né? E aí, nós vamos falar do que o colega colocou, que é o setor escalar. Nós vamos falar aqui dos chamados modelos sigma lineares. Esses modelos sigma não lineares são também bastante importantes em muitas, no próprio modelo padrão, na própria teoria eletrofrágil. Quando a gente estuda, né, no LHC, esse setor de bósons vetoriais massivos, né, W+, W- e zero, bósons vetoriais massivos, eles têm uma polarização, eles sabem que uma partícula de spin 1, ela tem 3 estados de polarização, mais 1, 0 e menos 1. O estado de polarização 0, eles, no modelo padrão, eles formam uma estrutura chamada modelo sigma não linear, que é muito aplicada também no ferromagnetismo. Aliás, quem começou a trazer essa discussão dos modelos sigma para o ferromagnetismo foi o próprio Heisenberg, né? Porque Heisenberg estava muito desiludido com a teoria de campos na época do Dirac. Ele achava que Dirac era quase que um impostor. Então Heisenberg tinha uma mágoa muito grande de achar que Dirac estava degenerando a física, uma teoria que ele escreveu, né, com a equação famosa, a equação de Dirac, e o modelo de mares, né, de mar de partículas, né, o modelo de mar de energia negativa, a previsão de antipartícula. Então, Heisenberg e Pauli, eles eram ferrenhos agressores do Dirac nesse sentido. Aí o Heisenberg escreveu para o Bohr dizendo que ele estava se retirando dessa área de física de partículas e campos, porque ele achava o episódio da equação de Dirac o episódio mais triste da física daquela época. E que por isso ele então preferia passar os dias dele estudando magnetismo. Daí ele quebrou uma simetria ali, né? Aqui o nosso curso a gente vai trabalhar com esse quebra de simetria também. Então, esse modelo de sigma. Simetria pode, não pode quebrar a cabeça. Simetria ainda podemos quebrar, né?
E aí um pouquinho mais, o que o Heisenberg criticava aqui? O Heisenberg criticava que ele achava impossível você dar interpretação física para partículas livres com energia cinética negativa, que era o problema das soluções que o Dirac interpretava por positron. O Heisenberg era radicalmente achando que a física não chegava a tal ponto. E aí ele resolveu se retirar, né, e nesse retiro dele, ele resolveu se dedicar ao magnetismo. E aí saíram os modelos ciclo-nucleares. Mas você poderia dizer que o Dirac foi o primeiro a assim, usar na prática a simetria em física, assim? Eu estou querendo falar do seguinte nível. Desde que a gente via com Einstein vinha usando a invariância da luz. Então, da invariância da luz se tirava as cores, com esse dogma ou experimental. E de repente apareceu simetria, que não começa com Y, antes de Dirac. Mas botar a mão na massa, de agora tem uma nova partícula, tem uma nova... Pois é, nesse sentido, vamos dizer assim, a simetria, né, vamos dizer, a gente está falando de 1928. O período, é claro, a gente já se falava de simetria rotacional, o próprio Einstein, né, quer dizer, a simetria dos referenciais ou inerciais. Na verdade, a relatividade restrita, ela é a expressão de uma grande simetria, que é a invariância da luz frente à mudança de referenciais inerciais. É um princípio de simetria, mas é um princípio de simetria, vamos colocar, dentro de uma visão mais, me perdoe os einsteinianos, uma visão mais conformista, no sentido de que você quer adaptar um princípio de simetria a um fenômeno que você já está observando. Dirac foi mais radical. Com a entrada da mecânica quântica, o próprio Dirac, quando ele escreveu o primeiro tratado que funda mesmo a mecânica quântica como uma nova disciplina da física, em 1926, que ele faz aquele tratado chamado Teoria das Transformações, ele nem chamava ainda de mecânica quântica, que eram transformações, eram medidas, na verdade. Né? Então, Dirac, quando ele escreveu o princípio das transformações, a teoria das transformações e funda, vamos dizer, a mecânica quântica, a simetria começa a ter, fica claro que a simetria tem um papel muito importante nos sistemas, né, nos sistemas atômicos, porque ela vai responder pelas leis de inerescência. Então, por exemplo, o fato da gente ter a tabela periódica, o modelo atômico de Bohr, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, aquela tabelinha, aquelas leis de inerescências, né, 2n mais 1, né, 2n ao quadrado, aquele grau de degenerescência é a expressão de uma simetria que está presente no átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem uma simetria SO4, duas simetrias SO2 dentro do átomo de hidrogênio, que responde por essa. Isso tudo, vamos colocar, eram simetrias mais classificatórias. Dirac, eu acho que nesse sentido ele dá um passo bem forte, porque ele estipula uma equação que liga, ele une duas áreas da física que até então não eram unidas, a relatividade e a mecânica quântica. Então Dirac fala, o elétron é relativístico, mas o elétron também está sujeito, pode estar sujeito aos princípios quânticos. Então ele pega um elétron que seja relativístico e quântico e escreve uma nova equação, que é a chamada equação de Dirac, que a gente chama, né, na gíria de mecânica quântica relativista. Dentro da equação de Dirac, Dirac, percebe a simetria. E essa simetria, que é a simetria de conjugação de carga, é que é a simetria, vamos dizer assim, impactante nesse sentido. É uma simetria, princípio matemático, que ele observa, que é respeitado dentro da sua equação, e que leva a uma previsão completamente radical em física, que é a previsão de antimatéria. Até então, nem se falava. Então, Dirac, na equação de Dirac, quando ele percebe a simetria de conjugação de carga e interpreta as soluções malditas por Heisenberg e por Paulo de energia negativa como sendo novas partículas, ele fala, existe na natureza um espelho das partículas, que são as suas antipartículas. Elas têm a mesma massa. Na época, Dirac não estava claro ainda. Nesse ponto, a gente tem que dar a mão ao palmatório e dizer que Paulo teve um papel importante, porque Paulo fez alguns comentários. Dirac, na época, ele achava que, nós estamos falando de 1928, 1931, só tinha poucas partículas conhecidas. Se conhecia o elétron, 1897, o próton, 1919, e o fóton, de 1925, com a experiência de Compton. Não se tinha outra partícula. Então Dirac achava que talvez a antipartícula do elétron fosse o próton. O próton poderia ser o antielétron, como ele tem a massa mais robusta, 2.000 vezes maior, ele achava que pudesse ser um antielétron num estado excitado. E Pauli, nesse sentido, deu algumas indicações de que a partícula e a antipartícula devessem ter a mesma massa. E Dirac, então, revê essa questão
E ele realmente estipula, não. O princípio de conjugação de carga estabelece que elétrons e antielétrons, que são os pósitrons, têm que ter a mesma massa. Próton e antipróton têm que ter a mesma massa. Então, Dirac já desvincula o próton de ser a antipartícula do elétron. Então, ele fala, não, tem um pósitron e tem um antipróton. Ele chega a essa conclusão, baseada em simetria. Então, esse talvez seja o momento em que a simetria tenha tido um impacto maior, porque foi realmente o primeiro impacto, a primeira previsão de uma partícula baseada em abstração puramente matemática. Não tinha nenhuma física. A conservação da carga elétrica poderia também ser dita para Dirac, assim, quer dizer, o Marx botou a corrente de deslocamento, DEDT. Mas era uma coisa meio nuvem eletrônica, né? E daí quando o Dirac se poderia dizer que ele teve na conservação da carga e na conjugação da carga. Não, ele, vamos dizer assim, para ele a conservação da carga estava implícita em todos os instantes da formulação dele. Vamos dizer assim, o grande breakthrough que ele fez não foi assim, colocar um termo novo como o Maxwell fez para a corrente de deslocamento. Não foi isso. Você já quebrou a segunda simetria dos estudos. Vamos trabalhar muito, vai ter muito trabalho para fazer esse semestre. Já entendi qual é a tua, quebrar simetrias, né? Vou te dar um grupo bem difícil. SU24. Então, o Dirac, ele não lançou mão de nenhum princípio assim, muito novo, assim, de conservação, princípio antigo, conservação de carga. O que Dirac lançou mão, na verdade, foi uma interpretação. A simetria estava lá. Eu acho que o grande assim, papel do Dirac foi a coragem, né, dele chegar e dizer, não, energia cinética negativa faz sentido. Uma partícula livre com energia negativa faz sentido. Eu vou interpretar isso, são soluções da minha equação, que eu posso, por decreto, jogar fora. Mas não, eu só quero descrever os elétrons, então só vão servir soluções com energia positiva. Elétron livre, energia é 2 igual a P2C2 mais N2C4, acabou-se. Mas ele fala, não, eu vou dar um sentido a um elétron que tem energia menos raiz quadrada de P2C2 mais N2C4. Eu vou interpretar isso como uma nova categoria de partículas. E ele foi à frente com isso. Estabeleceu, já se sabia o princípio da exclusão de Paulo tinha estabelecido o princípio da exclusão em 1928, Dirac se apodera disso em 1930, e aí ele usa o princípio da exclusão para dizer, não, todos os estados de energia negativa estão preenchidos, então por isso que a gente não vê. Eu preciso excitar, tirar um elétron de energia negativa e jogar ele no mundo. Quando eu jogo ele no mundo, o pósitron aparece. Essa foi a interpretação do Dirac. Então eu colocaria, Dória, que o papel, ele usou a simetria dentro de outro patamar, dentro de um patamar mais de interpretação de resultado físico. Ele usa a simetria que está na equação dele, ele não impõe essa simetria, ele descobre essa simetria subliminar na equação, e aí ele interpreta essa simetria como podendo significar a previsão de novas entidades físicas. Aí ele prevê o antielétron e prevê o antipróton. O antielétron, que é o pósitron, aparece no ano seguinte, 1932. O próton só aparece 25 anos depois, em 1956. Mas isso aí já consagrou o trabalho de Dirac, quer dizer, foi a primeira pessoa que previu a existência da antimatéria a partir de uma simetria. Porque a simetria, ela tem um pouco isso, esse caráter classificatório. Na mecânica quântica, em 1928, o livro do Weiss, né, sobre a teoria de grupos da mecânica quântica, quando Weiss escreve esse livro, ele já escreve para poder justificar as degenerescências dos espectros quânticos. O átomo de hidrogênio bidimensional tem uma simetria SO2, o átomo de hidrogênio tridimensional SO3, o oscilador harmônico isotrópico bidimensional, oscilador harmônico isotrópico tridimensional, o átomo de hidrogênio, nêutrons em campos magnéticos. Então, tem uma série de simetrias que elas estão embutidas em sistemas físicos, mas dentro de um aspecto mais classificatório. Dirac ele faz uma coisa diferente, ele usa a simetria para prever novas partículas. E daí a moda pegou. Hoje todo mundo que estava atento ao LHC sabe que uma das grandes buscas do LHC são as partículas supersimétricas, que podem ser, por exemplo, energia matéria escura, parte da matéria escura. Quem prevê todas essas novas partículas é uma nova simetria, que é a supersimetria. Então, a partir dessa moda lançada por Dirac, em 1931, começou a se ter essa postura em física, usar simetrias para fazer previsões de novas partículas. Aí,
A gente sempre fala, hoje em dia a gente fala muito de simetria, assim, a palavra é simetria de gauge, né? Você bota a mão na massa, de prever partículas, usando simetria de gauge, nessas diferentes formas. Você diria que foi o Dirac que começou a fazer a simetria de gauge, ou ele ficou só o Dirac é das simetrias discretas, como a comunicação de carga, assim, digamos, que para a gente, historicamente, até teu curso de sexta-feira, você com o Young Mills começa antes dos anos 54, né? Agora, naquela época, que o Weil, aquela turma usava, né, simetria de gauge, mas também não botava a mão na massa, né? Vamos dizer, era uma simetria, como colocasse, uma simetria mais auxiliar. Era uma simetria assim, para encurtar, para você resolver questões. Não era uma simetria, vamos dizer, de natureza mais técnica. Eu acho que o Dirac deu a simetria um status mais físico. A simetria é algo que prevê. Você consegue entender sobre os sistemas físicos sem conhecer a dinâmica dele, muitas vezes, mas conhecendo esse nível. O trabalho de Dirac de 39, que vale a pena todo estudante de física ler, e todo estudante de matemática também, que é On the Relation Between Mathematics and Physics. Esse trabalho dele, publicado em 39 no Proceedings da Royal Society de Cambridge, é um trabalho lindo nesse sentido. Ele mostra que a matemática não deixa de ser um instrumento do físico também. Um instrumento que faz o físico perceber aspectos da natureza onde ele não tem aparelhos para perceber. Então, você fala, em 1938, 1939, não tinha acelerador, mas você já queria conhecer a questão que o Dirac se colocou para escrever a equação. O Dirac, quando ele escreveu em 31, fez um famoso trabalho, 3 em 1, o famoso Proceedings of the Royal Society de Londres, que ele prevê o positron, que ele prevê o monopolo magnético, que ele quantiza a carga elétrica. Nesse trabalho 3 em 1, a questão não era nada disso, ele não queria saber nem de monopolo magnético, nem de positron, nem de quantização da carga. O que ele queria saber é se o elétron é elementar ou composto. A pergunta que ele se colocava era, será que o elétron é uma partícula fundamental? Porque ele já desconfiava que o próton não fosse, porque ele achava que a massa do próton era excessivamente grande. Então ele fala, se o próton é composto, ele tinha na cabeça um pouco que o próton pudesse ser antipartícula do elétron, ele fala, se o próton é composto, não pode ser que o elétron também seja. Então ele partiu para essa investigação, saber se o elétron era elementar ou não. Então, quer dizer, a questão primordial que ele estava se colocando era a elementaridade do elétron. Agora vocês imaginam, nós estamos em 1938, 1932, né? Depois a gente vai, esse trabalho que eu tirar aqui de 38, 39, publica em 39, mas é de 38, não se tinha nenhuma ideia de como você pudesse ter energia suficiente ou ter um aparelho que pudesse investigar a estrutura interna do elétron. Até hoje ninguém viu a estrutura interna do elétron. A gente já conhece os quartos dentro do próprio, mas o elétron continua sendo uma partícula elementar. Até quando não sabemos, mas ele ainda é uma partícula elementar. Então o Dirac colocou essa questão. Essa questão ele falou, só pode ser respondida com uma matemática mais abstrata. Então, às vezes, o papel da matemática na física é substituir um experimento. É um experimento muito nobre que o homem tem chamado abstração, que é a fruto da inteligência. Né? Então, não adianta você só colocar a mão na massa e quebrar a unha. Tem uma certa hora que é a cabeça, você quebra a cabeça, mas não quebra a unha está sempre linda, né? Nem a unha, toda ruída. Não, mas você rói a unha, quebra a cabeça e não descobre uma nova coisa. Então, um pouco essa é a visão. Esse paper vale a pena vocês lerem. Eu tenho um PDF dele, no e-mailzinho de domingo, eu posso mandar para vocês o PDF desse paper. É formativo, qualquer estudante de física e qualquer estudante de matemática lê esse belo trabalho de Dirac, que é escrito são 12 páginas, sem nenhuma equação. Palavra. Como se estivessem lendo um texto de sociologia, de antropologia das partículas. É um trabalho muito lindo. Tá? Muito bonito. Então vale a pena vocês lerem para valorizar essa relação entre física e matemática. Não é o imperialismo, né? Tem uma hora que uma manda outra, então a física e a matemática elas estão sempre caminhando juntas, né? Uma não é mais importante do que a outra, e nem a matemática é só uma linguagem da física. Eu acho que essa é a grande visão do Dirac deixa. A matemática não é uma linguística paradoxa, não é só uma linguagem. Eu sou um utilitarista da matemática. A matemática eu vejo como objeto que eu utilizo. Não, a matemática faz parte do pensamento da física. Ela pode substituir um experimento. Pode estar substituindo um aparelho. Então, eu não consigo construir. Mas não vai. A minha pergunta volta sobre a questão de quando se começou em física botar a mão na massa,
ele prevê partículas com simetria de gauge. Certo. Até então, estou escutando que Dirac trabalhou com a simetria discreta, né, que chama-se conjugação de carga. Em 1935, o pessoal já falava de mesons. E esse pessoal já falava de mesons, e ali me parece que já tinha essa questão da simetria de gauge. Falava de mesons, mas já criando umas lagrangianas, com invariância de gauge, com uma simetria de gauge dentro dela. Você acha que, vamos dizer, foi ali que a simetria... Eu estou querendo dizer assim, quando a simetria de gauge certamente não começou com Young Mills em 54. Começou aquele período... Então, ele está querendo aqui rastrear. Eu pergunto se a gente... Não é Dirac que começou. Dirac, só para você ter uma ideia, em 54, Young Mills, simetria de gauge, mas Dirac, em 33, Enrico Fermi já lança a mão da invariância de gauge e eletrodinâmica. 33. Aquele trabalho dele, Quantum Electrodynamics. Depois, Dirac, em 42, plena guerra, Dirac escreveu um trabalho sobre a simetria de gauge, também na eletromagnetismo. Aí em 52, olha só as datas, 52, ele faz outro trabalho sobre a importância da simetria. Não, em 42 ele faz um trabalho importante sobre a simetria, a invariância relativística para a física de partículas. Em 52, 2 anos antes de Young Mills, ele faz um trabalho fundamental que é sobre o princípio de gauge na eletrodinâmica, tanto clássica quanto quântica. E aí, 52, 54, sai Young Mills. Mas depois, todo esse pessoal Feynman, Tomonaga, que ganharam o prêmio Nobel, foi de 45 a 50 que eles trabalharam. Isso. A pergunta é a seguinte, qual foi o trabalho que citou, que ali já tinha simetria de gauge, né? Claro. Qual foi o trabalho anterior que excitou, ou teve uma construção, então, anterior que citou? Entende assim? E é isso que eu perguntei. Em 1935, a turma de Meson já trabalhava, acho que simetria. E o Cauã. O Cauã já tinha feito a previsão dos mesos, né? Mas eles já botavam simetria de gauge, tá querendo? Não. Eles tinham uma simetria global, SO2, mas não tinha uma simetria global. Exato, eles tinham uma global. Bom, a literatura, se vocês olharem a literatura, vocês vão ver muita referência ao trabalho do Weyer, trabalho na simetria de escala. Mas não é exatamente a simetria. A simetria de Weyer, ela foi muito apropriada para descrever algum tipo de transformação de gauge. Mas eu acho que, pela análise histórica que a gente pode fazer, os trabalhos importantes que culminaram com Young Mills foram os trabalhos do Fermi e do Dirac sobre o papel da simetria de gauge na descrição da eletrodinâmica quântica, em colocação. Então, esses trabalhos são trabalhos do Enrico Fermi de 33, cara. 33, muito bem antigo. Dirac, o primeiro trabalho de teoria quântica de campo foi o de Dirac de 27. Mas o Fermi retoma essa discussão em 33, porque Dirac já tinha feito a equação dele, e em 31 Dirac já tinha mostrado a existência da antimatéria, e em 32 a antimatéria foi medida, foi detectada, né? E aí, por Anderson. E aí, Enrico Fermi acreditou pesadamente que aquilo era a maneira mais correta de descrever a interação eletromagnética quanticamente. Já que a gente está no teu curso de campos clássicos, a pergunta seria o seguinte, quem foi que escreveu a primeira lagrangiana clássica da QED? Da QED. Clássica, vamos colocar assim, todo mundo começava, quer dizer, as equações de Maxwell são clássicas, né? São as equações clássicas. Agora, quando você usa a formulação de Minkowski, em 20, Dirac, vocês têm ideia, Dirac em 24, 23, ele não conhecia as equações de Maxwell. Quando ele entrou no doutorado em 1923, ele falava que um dos grandes assim, furos na formação dele, que ele tinha ouvido falar nas equações de Maxwell, ele tinha estudado ainda as equações de Maxwell. Então, nessa época, 23 estou falando, né? Ele entrou pela física atômica, depois é que ele entrou pesado na teoria de campo. Em 24, 25, eu já tinha a formulação
covariante do elétron naquele tipo. Você já tinha um lagrangiano clássico, uma ação clássica para descrever elétrons de Knapp de Maxwell. Já sabia derivar as equações de Maxwell do princípio variacional. Teorema de Nader, dessa época, 17, 18. O Dirac, ele era engenheiro elétrico. Ele era engenheiro de formação. E os cursos de engenharia elétrica, somente aqui no Brasil, eles não dão a equação de Maxwell. Propriamente, né? E ele era de, digamos, 1923, que ele entrou no doutorado, ele falava isso, que ele no seminário ouviu falar nas equações de Maxwell. Ele achou aquilo muito interessante, ele ficou muito estimulado por aquilo. Mas aí ele entrou trabalhando em física atômica, problema de emissão, de átomo, ele só começou a tocar nessas coisas em 25, 27, né? 2 anos. Na verdade é uma aplicação, né? Oi? Na verdade o que engenharia é aplicação. É mais aplicação. Não aquela parte microscópica. Não a parte microscópica. Então vamos fazer formulação lagrangiana e newtoniana para campos e não sei, simetrias na formulação canônica, uma approach canônica. Que é o que vocês já ouviram falar, vamos fazer teorema de Nader, conservações, são simetrias na approach canônica. Tem um estudante do grupo, Leonardo, ele vai defender a tese de mestrado depois de amanhã, sexta-feira, e ele é muito bom, ele conhece bem sistemas vinculados. Então eu vou pedir para ele sabe isso melhor do que eu. Então eu vou pedir, já que tem uma pessoa que sabe isso melhor do que eu vou pedir para ele dar umas 2 aulas para vocês sobre o formalismo de Dirac, o formalismo hamiltoniano para campos vinculados. Eu vou colocar isso aqui, então isso vai ser um tópico interessante. Tudo isso que nós estamos fazendo tem o seu análogo na física, na mecânica de partículas de esferas, mas fica muito mais simples. Então eu prefiro fazer isso já com os campos, porque se vocês precisarem trabalhar com sistemas de partículas, a particularização é muito mais simples. Tá? Então eu prefiro fazer tudo com campo, mas quem quiser ficar no âmbito das partículas, pode também fazer claramente a transcrição para partícula. Estuda vínculo para sistemas de partículas, na mecânica de partículas, né? Estuda simetrias, teorema de Nader, mas eu vou tentar fazer tudo para campo, porque já fica uma coisa, acho que todo mundo, né? Dificilmente, na vida profissional, muito difícil, a não ser que o cara se dedique realmente a essa área de pesquisa. A gente poucas vezes trabalha com as partículas, a gente geralmente trabalha com campos. O pessoal da matéria condensada trabalha o tempo todo com campos, né? Campo médio, não importa. O pessoal da cosmologia, campo escalar o tempo todo, né? Campo, né? O pessoal da teoria de campo, o pessoal da física de partículas, o objeto mais, assim, hoje em dia, né? O objeto mais consumido na nossa área são os campos, né? Sejam clássicos ou não clássicos, né? Relativísticos ou clássicos ou quânticos, relativísticos ou não relativísticos, de repente é não relativístico e quântico, de repente é relativístico e quântico, de repente é só relativístico, não importa. Nas várias formas possíveis, o que a gente trabalha são os campos. A gente também trabalha com partículas, claro, mas são momentos mais transitórios e é muito mais simples a gente particularizar, no caso de partícula, do que da partícula generalizar para o campo. A passagem da partícula para o campo tem alguns aspectos que não são óbvios. Então, por isso que eu vou querer fazer com vocês um curso de mecânica clássica, mas em cima dos campos, quer dizer, um curso de mecânica de campos clássicos, tá? Não mecânica de partículas clássicas. Bom, então, vamos trabalhar também com a questão dos vínculos. Aqui a gente vai estar falando de coisas, tem uma interpretação geométrica. Aqui, por exemplo, a gente vai ver aqui, porque está aqui, na verdade, isso aqui é relatividade geral. Aqui a gente vai construir, dentro dos modelos lineares, a gente tem um belo laboratório para construir toda a formulação da relatividade geral. A gente vai ter as conexões, os símbolos de Cristóforo, a gente vai ter as derivadas covariantes, a gente vai poder falar de curvatura, tensor de Riemann. Tudo sai de uma teoria bastante simples que pode estar descrevendo, por exemplo, um material ferro. Ou, por exemplo, um problema simplíssimo que é uma partícula que se move em cima de uma esfera. Se eu for estudar a física de uma partícula que só se desloca em cima de uma esfera, a gente ganha todo o fundamental da relatividade geral. A gente ganha
toda a questão das conexões, a questão da métrica, tensões, curvatura, torção, se for o caso. Né? Então, eu vou aproveitar esses momentos aqui para dar um passinho nas formas. A gente vai estar, eu não vou colocar a relatividade geral, né, a formulação da geometria riemanniana direto no curso, mas ela vai poder, em vários momentos, a gente vai aprender essas coisas ao longo desses tópicos aqui. Então, vimos em formulação newtoniana. Aí, a questão que o nosso colega colocou também, a nossa colega também vai falar sobre isso também aqui. Simetria de gauge. Simetria discreta e contínua. E do Landau aqui, a gente vai estar falando basicamente da supercondutividade e do mecanismo de Higgs. A gente vai falar disso. Então, com isso aí, a gente vai mais ou menos já tentar ter uma tintura aí sobre alguns. Claro que esses tópicos vão ser abertos, né? A gente vai ter muita coisa e também tem coisas que eu não vou ficar aqui o tempo todo ensinando. Acho que vocês já passaram dessa época, né? Aquela coisa disciplinar de tudo o professor tem que ensinar. Vocês agora são capazes de aprender. O meu estilo de trabalho é um pouco assim. Duas coisas, né? E alguns tópicos eu gosto que vocês trabalhem por conta própria. Dou referência, dou site, dou material de leitura, de tese. É muito bom a gente aprender certas coisas. Boa tarde, né? Dou algumas coisas assim para vocês aprenderem por fora, porque tem muita coisa que às vezes é inútil, para mostrar muito calmo no curso, né? Eu acho que ninguém aqui precisa aprender mais para ser integral. Acho que é até humilhante eu resolver uma integral com vocês. Então, dar uma integral, ajudando a mudança de variável, integração por partes, todos aqueles truques, todo mundo já cresceu para isso. Tem até vergonha de resolver uma integral com vocês. Tem mais vergonha de resolver até do que não resolver. Porque às vezes a gente não consegue resolver uma integral, porque é difícil mesmo. Mas quando a gente resolve uma integral para barbada, que vem para moças e moços que nem vocês, eu acho que é humilhar a pessoa. Integral, todo mundo sabe resolver integral, todo mundo sabe série de Fourier, todo mundo sabe transformada de Fourier, todo mundo sabe transformada de Laplace, todo mundo sabe funções especiais. Quem não sabe, o Maple sabe. E o Maple é o nosso guru, né? Então pega o Maple, pega matemática, pega alguma coisa, ele sabe resolver todas as equações. Eu não vou fazer um curso aqui de malabarismo. Aquelas funções de Bessa complicado, isso, a resposta está aqui, função de Bessa, todos sabem achar a resposta do grau de Einstein. Então isso aí são coisas que a gente já superou, certo? Não é uma coisa que eu chegar aqui na aula de literatura e ensinando gramática para vocês. Né? Todo mundo já sabe gramática, todo mundo vai estudar literatura. Então eu acho que todo mundo está nesse ponto de física,
já passou por essa etapa assim, mais que ampla de aprender a resolver integral, expansão em série, derivada, condição de máximo, mínimo, ponto de inflexão. É aquela calma, né? As coisas ali, não vou fazer isso não, isso aí tá bem. Todo mundo sabe, eu faço um pressuposto, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe. Você não sabe, vai lá rever. Então não vou perder tempo com essas coisas não. Essa semana, José, foi lançado o Meico 17. Essa semana foi lançado? Alguém fez o programa aí? Não, depois eu preciso ver também. Ô, Lô, você vai ficar com o curso? Vou. Vocês vão assistir. Fala aí, o que tem? Essa semana foi lançado o Meico 17 e ele faz não apenas esses cálculos, está falando de função inversa, etc., mas faz cálculos você pegando os campos, pode ser campo de Dirac, pode ser campo AMI, qualquer campo tem o seu e equação de movimento, todos os cálculos que você vai fazer com o campo. Todos esses processos de Lagrangiano já está implementado. Você faz com um software. Ué, se puder trazer. Esse é um trabalho feito pelo Edgardo, pode falar do Edgardo, ele falando aquilo. Tá, se alguém quiser trazer, se você tiver depois, trazer alguém, quiser trazer alguém mais um trabalho que possa fazer uma instrução, uma demonstração aqui pra gente, fazer uns exercícios direto online, né? Bem complicado, que aí o meio resolve fácil. Acho que isso é importante também. Existe um sistema muito bom que chama web binário. Sei. Então você dá um seminário que entra no computador da pessoa. Sei. Então é marcado um horário. E daí a pessoa dá o webinário e você chega dentro do teu computador. Você do computador pessoal. Do pessoal. Você não precisa entrar nenhuma, não é videoconferência, não é nada disso. Você está em casa. Em casa e o telefone. O telefone é grátis. Sei. Então você escuta a voz da pessoa por telefone e ela vai dando a aula e vai aparecendo na tela do teu computador, onde você estiver. E daí pode dar um webinar sobre utilizar cálculo tensorial, né? Conhecia, não. Porque o Edgar, que é uma pessoa que... O Edgar é um argentino, ele foi do CBPF, ele é argentino, veio para o Brasil, fez o doutorado aqui no Brasil, mas depois ele foi para o Canadá fazer o postdoc e lá ficou. Ele hoje está contratado pelo Maple Center. Ele é o cara que desenvolve todos esses softwares de teoria de campos dentro do Maple. Então ele já implementou uma série de novidades muito importantes dentro do Maple para fazer cálculos em teoria quântica, em teoria clássica e em teoria quântica. É legal que tem. Então, o Edgar, ele tem esses recursos todos. Ele poderia fazer um tipo de webinar com o pessoal ali? Não, ele não tem tempo para ele. Tem que ser alguém lá da net, tipo o Boston, fazer e dar, etc. Mas as pessoas também têm que ter um certo interesse. Não, claro. O grupo que tiver interesse, vai atrás do PC, pode marcar um dia. Até um dia que eu não dei aula, pode marcar isso aí para quem quiser. Para quem quiser aprender esses recursos. Isso é importante, né? Eu acho que isso é bastante importante. Alguém que saiba realmente física computacional também, porque tem muito, hoje em dia, né? Quem vai fazer fenomenologia de partículas, se não souber fazer isso, não faz nada. Se lá no CERN, os caras já têm tudo pronto, os caras já têm todas as simulações de Monte Carlo, você fala de um evento, o cara, mas não estou brincando não, em 2 minutos o cara já tem os resultados que vão ser o paper. O paper já está escrito, só está esperando o resultado. Sai o resultado, joga ali, em 2 minutos o resultado está pronto. Agora, se a gente for fazer tudo na mão, fazer todos os procedimentos, né? Pelo método cavalheiresco de fazer os cálculos, resolver as integrais, a gente não vai fazer nada. Então, tem áreas que, se a gente não souber isso muito bem, modelagem, simulação, a gente não vai poder competir, porque estuda sistemas dinâmicos, né? Tem uma certa hora que o cara precisa fazer cálculo dentro explícito, às vezes fazer simulação em Monte Carlo. Então, eu acho que essas novas tecnologias são importantes, sobretudo no momento de um curso como esse, que é um curso assim, mais básico, o cara já começar a treinar num curso como esse, a usar esse ferramental, não quer dizer que o cara vai esquecer de calcular uma integral, né? Vai esquecer expansão em série de Fourier, não importa. Mas o cara simplesmente sabe, ele já viu aquilo uma vez na vida, depois ele bota o meio para trabalhar para ele, ou matemática. Eu acho que a gente tem que adotar um pouco essa postura, para a gente poder fazer coisas mais complicadas, senão a gente fica resolvendo sempre situações que são simétricas, né? E a vida não é nada simétrica. Né? Porque esse software quebrada, né, Nilo?
que só precisa criar uma indústria do automóvel, entendeu? Sei. A cada ano, você não pode comparar o Volkswagen de hoje, do 10 anos atrás, sei lá o que for, entende? Então, quer dizer, a capacidade de fazer cálculos para você muda a cada ano. E como a gente não tem essa cultura, a gente fica pensando que tudo é uma palavra só, matemática. Que vocês têm que saber resolver os cálculos integrais, isso é problema pessoal. Né? Se o cara sabe resolver integral, eu suponho que o cara que chegou no CBPF saiba. Então, não vou ficar testando, o cara errou em integral, ou pagar uma integral difícil, para o cara levar 2 dias fazendo integral e não estudar física de integral. Isso aí é detalhe, né? Integral é a parte de cálculo aí. Só se o cara quiser aprender geometria diferencial, tudo bem, a gente tem que dar um curso. Se quiser aprender topologia algébrica, aí a gente tem que ensinar, porque isso não faz parte do domínio público ainda da física. São tópicos mais delicados em física. Mas assim, essa parte de cálculo, essa parte de álgebra, tudo isso aí já viu isso. O cara pega o manual, aprende rápido. Agora, a parte mais abstrata não, topologia, geometria algébrica, teoria de números, isso aí, cara, se for estudar teoria de cordas, aí tem que aprender isso, é diferente. Pois não? Eu tinha um interesse pessoal, assim, eu sempre fiquei muito curiosa em termos da teoria do caos, porque às vezes a gente estuda muita física e assim, fica muito nebuloso, até na época do doutorado, assim. Até Você gostaria disso? Uma vez aqui no curso eu coloquei, eu estava lendo uma tese de doutorado e aí a gente trabalhou integrabilidade em cálculo, em teoria de cálculo, porque é complicado. Em física, em partículas, em sistemas de partículas, existem teoremas, existem critérios de estudar causa e integrabilidade. Isso está bem determinado. Agora, em teoria de campos, a questão está em aberto. Então eu posso colocar aqui no curso. Eu vou colocar aqui então esse tópico também. Causa e integrabilidade em teoria clássica de campos. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas. Acho que é interessante isso sim, estudar esse regime caótico, né? Professor, do mesmo jeito, aquela parte do SO4 que nós falávamos, cada vez que eu fazia, que eu procurava no Google este quadro de dimensões, tudo botava Minkowski. Sei. Euclidiano. Tentava quadro de dimensões. Tá. SO4, não SO13. Você queria ver o SO4 mesmo? Eu vou estar começando isso no curso de iniciação científica agora. Esse sábado agora não, hoje é dia 23, provavelmente dia 30 de abril, no início de abril, eu tenho que terminar um SO2, aí eu vou começar SO4 para iniciação científica. Mas aí você não precisa ver aula, a aula é sábado, está gravada. Depois eu vou gravar essa aula de novo, você assiste. Porque eu fiz a licenciação eu fiz uso do produto exterior e a licenciação mediante o tensor métrico. Isso. E não posso fazer zero momento angular em quadro de tensores. Não sei por quê. Não sei se meus cálculos estão errados, mas eu fiz 2 vezes os cálculos. Acho que não estou errado, mas o sistema de equações do meu sistema era muito grande. Mostra hoje. Eu não estou aqui. Sexta-feira. Vamos colocar esse tópico aqui, até para os cosmólogos, isso aqui é importante, né? Porque eu sei que vocês, quando vão estudar a solução das equações diferenciais acopladas, agora aqueles modelos cosmológicos, vocês podem entrar em regime de caos também. Então, isso é uma coisa que tem critérios que vêm sendo estudados para caos em teoria de classe de campos. Isso aí não é assim. Esse caos em teoria clássica de campos aí é um problema muito grande. Mecânica de partícula já tem muitos teoremas, a situação é muito clara, mas em teoria clássica de campos não podemos colocar isso, só você interessar nisso. Só um comentário, eu acho assim, não que seja necessário entrar aprofundar esse assunto, claro. Mas é porque às vezes é nebuloso até a gente começar a estudar. Eu tenho uma tese que eu orientei, o cara faz 2 capítulos de revisão sobre isso. Ele faz um capítulo de revisão sobre causa e integrabilidade mecânica de partículas e depois ele faz em teoria de campos clássica. Aí depois eu dou a tese da tese para vocês, tá? Defendeu essa tese, acho que é 2006. Tá? Eu dou para vocês isso aí. Aí tem vários critérios ali sobre trabalhos clássicos, né? O FADF mexeu sobre isso, então, sobretudo os cursos são fortes nessa discussão do caos em teoria de campos. Bom, não está legal. Porque elas têm que o relógio que parou para trazer pilha. A gente tem 135. Aí não vai. Então a gente vai até 5h30. Não até 5h15 para as 6, aí eu dou um intervalo de 15 para as 6, aí 6 horas. Acho que eu tenho pilha lá na sala. Ela está mexendo, tá?
Na média. Deve estar parado na média. Eu vou tirar a pilhazinha, vou jogar fora um vídeo selecionado. Eu acho que tem pilha lá na sala. Eu trago. Então, quando for 15 para as 6, vocês me avisam aí, por favor. E aí a gente. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro tópico aí, a gente está querendo passar das partículas para os campos. Oi, fala. Você vai falar de granularização em algum momento? Aqui não. Nesse curso não vai dar para falar, não. Pode ser um curso de supergravidade das sextas-feiras. De hoje não vai dar. Não tem muito contexto, não. Pode ser que, de repente, uma pergunta vai levando as pessoas falando, né? Mas não estudando. Bom, então, o que a gente está... O problema todo da mecânica, né? Que a mecânica newtoniana é a descrição de sistemas de partículas. E a gente está querendo fazer a transição para sistemas contínuos. Esses sistemas contínuos são descritos por campos. Então, como eu falei com vocês, esses campos podem ser clássicos ou relativísticos. Clássicos no sentido de não relativísticos. Ou esses campos também podem ser clássicos relativísticos e ao mesmo tempo quânticos. Então, à medida que o campo deixa de ser clássico, passa a ser relativístico, ou deixa de ser clássico e passa a ser relativístico e quântico, ele vai ganhando mais estrutura. O campo vai ganhando mais vamos dizer, mais atributos. Tá? Então, o campo clássico, para nós, normalmente, quando a gente fala de um campo clássico que não precisa ser relativístico, então, um campo clássico nós imaginamos que seja alguma representação, ou representar assim, né? Alguma representação irredutível, né? Irreducible representation, tá? Do grupo SO3. É um grupo que vocês conhecem lá da mecânica das transformações de Galileu. Né? A mecânica newtoniana, ela tem invariância galileana. Ela é invariante por transformações de SO3. Então, transformações que têm essa característica aqui. T' é igual a T mais uma constante. E x'. E, por exemplo, tem uma matriz aqui que pode ser RJ. XJ. Pode ter aqui o tempo, pode ser VI, e aqui o Psi. Então, essas são chamadas transformações de Galileu. Transformação de Galileu, aqui eu tenho uma matriz de SO3, uma matriz ortogonal 3x3, especial, com determinante 1. Então, uma matriz de SO3, né? O que é uma matriz de SO3? É uma matriz que tem essa característica aqui. Ela é transposta, né? Ela é ortogonal. Ela é ortogonal, o inverso dela é transposta, e ela tem determinante 1. O S significa especial. Determinante igual ortogonal. Todos nós sabemos que uma matriz ortogonal satisfaz a essa condição. A matriz ortogonal N por N, ela satisfaz a essa condição. Portanto, se eu tirar o determinante dessa equação, o determinante dessa matriz ao quadrado vai ser 1. Então, toda matriz ortogonal tem determinante mais ou menos 1. Qualquer que seja a matriz ortogonal, o determinante é mais ou menos 1 por causa dessa relação. Só tirar o determinante aqui e o determinante aqui. Matriz de determinante 1, o produto delas dá sempre uma matriz de determinante 1. Se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, eu ganho uma matriz de determinante 1. Então, eu saio da categoria. Mas qualquer matriz que eu multiplicar que tenha determinante 1, continua com determinante 1. Se eu inverter uma matriz de determinante 1, ela continua com determinante 1. Propriedade. Então, o grupo SO3 é aquilo que a gente fala. É o grupo das transformações ortogonais, 3x3, ortogonais e especiais. Determinante 1. Deixa eu apagar só um instantinho. Então, aqui eu tenho toda a matriz ortogonal 3x3 depende de 3 parâmetros reais. Né? Sai essa relação aqui. Quando eu pego R transposto, R igual a identidade, né? Essa equação aqui é uma equação. Em princípio, eu tenho 9 elementos. Essa matriz, isso aqui é um sistema de 9 equações, que é uma matriz 3x3, é um sistema de 9 equações. Com 9 variáveis. Em princípio, a minha matriz é 3x3, alfa, beta, gama, delta, elementos. Mas aí esse vínculo aqui, ele me diz que toda a diagonal dela tem que ser 1. E eu excluo todos os elementos. Aí essa matriz aqui, por construção, é simétrica. Então,
quando eu impuser as equações que saem daqui, essa parte em cima da diagonal é igual à parte embaixo da diagonal. Então eu vou ter 3 vínculos na diagonal, eu vou ter que impor que o elemento 1 aqui é igual a 1, o elemento 2 desse produto é igual a 1, o elemento 3 é igual a 1. Então eu tenho 3 vínculos entre esses parâmetros. E depois, os vínculos que estão em cima são os mesmos que estão embaixo. Então a condição de ortogonalidade define 6 condições de vínculo. Então sobra no final do dia 3 parâmetros independentes. E a gente sabe lá no nosso curso básico que uma matriz ortogonal 3×3 ela é parametrizada pelos 3 ângulos de Euler, né? São os 3 ângulos de rotação. Então aqui eu tenho 3 parâmetros reais. Aqui eu tenho 3 parâmetros reais, são as 3 velocidades. O referencial não só pode estar rodado, mas ele pode estar boostado. O cara pode estar se movendo. Então aqui eu tenho outros 3 parâmetros reais. E aqui eu tenho as translações. Então esse setor aqui me dá 3, 6, 9, 10. Então tem 10 parâmetros, o grupo de Galileu é um grupo de 10 parâmetros. Um parâmetro que pode estar dando a translação temporal, um parâmetro vetorial que está dando a translação espacial, esse aqui também está dando como se fosse uma transformação sem rotação, com os eixos paralelos, mas no sistema transladado com velocidade constante. É um boost galileano, não é um boost relativista. E aqui as matrizes de rotação. Então o grupo de Galileu é um grupo de 10 parâmetros. O que está embutido no grupo de Galileu, mais importante, que dá o característica dos campos, é o grupo de rotações. Quando a gente faz aquele famoso curso de Física 1, primeira pergunta, ou Física 0, né? Introdução à física. Classifique grandezas, dê exemplos de grandezas escalares, vetoriais, escalares, tensoriais, né? Acho que norear ninguém impede, né? Mas já vou te repetir, né? Então vocês já podem conhecer. Então a gente sabe que eu estou classificando as grandezas de acordo com as características que elas têm sob rotações. Então a gente sabe que o grupo é só 3, né? Como ele tem determinante 1, toda matriz com determinante 1, ela pode ser escrita como exponencial de uma matriz do traço zero. É álgebra linear, né? Toda matriz de determinante 1 pode ser escrita como exponencial de uma matriz do traço zero. Então, se eu parametrizar a matriz ortogonal dessa forma, a matriz especial dessa forma, por ela ser ortogonal, essa relação vai valer. Transposto dela, transposto da exponencial, é a exponencial do transposto, e a inversa da exponencial é isso aqui. Então a gente sabe que toda matriz ortogonal, ela pode ser escrita como exponencial de matrizes antissimétricas. Então, as matrizes antissimétricas são importantes porque elas definem, na verdade, as matrizes ortogonais. Isso aqui é o que nós chamamos de grupo, e isso aqui é o que nós chamamos de álgebra de Lie. Então, a álgebra de SO3, isso está nas aulas turísticas, tá? Quem quiser pegar o site da Comunidade. Então, essa matriz ômega é uma matriz antissimétrica 3×3. A matriz antissimétrica 3×3 mais geral que eu posso escrever é essa aqui. Então, toda matriz ortogonal 3×3 pode ser especial, determinante 1, pode ser escrita como exponencial de uma matriz real e antissimétrica. Essa matriz aqui não pode ser expandida nessa base. Eu posso botar esse menos aqui, esse mais aqui, a questão do oposto. Então a gente sabe que existem 3 matrizes de base que podem ser usadas como base para a expansão de qualquer matriz antissimétrica 3×3. Essas são as chamadas matrizes geradoras da álgebra de SO3. Então, quando a gente fala de rotação, a gente está falando disso. A gente está falando de um objeto, né? Um objeto tem um escalar. Quando eu faço as rotações nas coordenadas, a minha coordenada de posição, ela sofre essa transformação, onde essa matriz aqui é exatamente uma matriz dessa categoria. Eu posso botar aqui essa. Então, essa matriz aqui garante, né, que esse objeto, e aí tem uma outra propriedade importante, que isso aqui garante que o produto escalar é invariante. Se eu pegar qualquer vetor, né, se transforma desse modo. Posso escrever isso aqui na forma vetorial. Vetor, matriz, vetor. Então, o produto escalar de 2 vetores eu posso colocar em forma matricial, né? V' transposto
beta primeiro. Então isso aqui vai mudar B transposto, transposto, Então, se essa matriz aqui é ortogonal, automaticamente o produto escalar, módulo desse vetor é preservado, o produto escalar em geral é preservado, então essa matriz preserva a geometria, ela preserva os ângulos e os módulos dos vetores. Quando tiver os vetores e os módulos dos vetores. Então, essa transformação aqui, esse grupo aqui, ele é usado como sendo um grupo de base para classificar os nossos campos clássicos. Então, quando a gente está falando o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza tensorial, a gente está falando de uma grandeza que, quando eu faço uma rotação dos eixos coordenados, essa grandeza muda covariantemente, muda com esse sistema de eixos, né? De acordo com essa matriz aí. Para quem lá se lembra, essa matriz aqui gera transformações no plano XY em torno do eixo Z. Essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo do Y, portanto ela acopla o Z com o X. E essa matriz aqui acopla o Y com o Z. Ela faz uma rotação em torno do eixo do X, uma rotação no plano do Y Z. São as três rotações fundamentais. E aí a gente define os ângulos de Euler, né? Em função, né? Geralmente a gente parametriza uma matriz com ângulo de Euler, né? Como sendo. Foi falar aqui. Qual a diferença então entre a teoria de grupo e a monarquia? Quer dizer, os dois estão sempre buscando um absoluto? Absoluto. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, a teoria de grupo, né, ela está buscando ela pressupõe um princípio de invariância, alguma coisa que seja absoluta, alguma coisa que não mude quando eu faço algum tipo de transformação. Então, assim, a teoria de grupo ela pressupõe que eu tenho alguma transformação que vai deixar invariante alguma grandeza. Nesse caso, o absoluto é o produto escalar. Na verdade, o absoluto é a métrica. Deixa a métrica invariante. A gente não muda nem os ângulos, nem os módulos. Deixando a métrica invariante. Nesse sentido, vou dizer, a teoria de grupo é meio monárquica, porque ela impõe um absoluto, só que ela ao mesmo tempo é muito democrática, porque ela divide a estrutura de multiplates. Então, dentro dos multiplates, você tem uma plena equivalência. Você pode passar de um objeto, ninguém é distinto de ninguém, você pode passar de um objeto para outro por uma transformação do grupo. Ao mesmo tempo, mesmo que a simetria seja quebrada, você sabe regular as diferenças. Então, você também harmoniza as diferenças. Mesmo que haja diferenças, elas são coordenadas pelo próprio grupo. Então, nesse sentido, a teoria de grupo ela é um esquema, vamos dizer assim, bem democrático dentro das grandezas físicas. Ela estabelece a estrutura. O mais importante é a estrutura do multiplate. Você passa de um objeto para outro e todos são igualmente aceitáveis. É uma questão de ponto de vista, é uma questão de convenção. O que é próton para você, o que é nêutron para mim? Dentro do mundo da física nuclear, com simetria S2, não tem carga elétrica. Próton e nêutron, do ponto de vista da interação nuclear, não tem campo eletromagnético. Então só tem interação nuclear. Então próton é uma coisa que nêutron. Agora, o que é próton, o que é nêutron, é uma questão de convenção. Eles dois, a seção de choque, próton-próton, nêutron-nêutron, próton-nêutron é a mesma. Então, o que é próton, o que é nêutron, o mundo nuclear não consegue distinguir. Aí você faz uma convenção, que é justamente a ideia do multiplate. Você pode privilegiar o cara e, a partir dele, gerar todos os nomes. Esse é o conceito de representação. A partir de um objeto, você gera todo mundo. Então, vamos lá. Então, ângulo de Euler, né? Então, eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, de um ângulo gama, ou de um ângulo alfa. Uma rotação em torno do ângulo do eixo do X de um ângulo beta. De novo, uma rotação de um ângulo Z. De um ângulo em torno do eixo do Z de um ângulo Z. Então, a gente parametriza a matriz de ângulo de Euler dessa forma. Mas, na verdade, é um produto de três matrizes dessa categoria aqui. Essa matriz aqui, exponencial dessa. Uma rotação em torno do eixo dos eixos. Essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo do X, então ela acopla Y com Z. Então, a exponencial dessa matriz, o gama, e essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo dos Z de novo, então ela acopla X com Y, então é a exponencial dessa matriz. A gente vai usar essa parametrização, né, do grupo S para nós, eu estou dando um intervalo, tá? Então vamos classificar grandezas escalares. O que é o campo escalar? Campo escalar, para nós, então, vai ser um objeto que é definido em todo o espaço. Então, pensando, campo escalar clássico. Então, ele é um objeto que é definido em todo ponto do espaço. Eu tenho esse campo aí, essa função, que me leva x desse espaço unidimensional, só tem uma componente, e a transformação que caracteriza esse objeto como escalar
Se nós fizermos uma rotação SO3, no sentido passivo, né, estou rodando o sistema de eixos, estou fazendo isso aqui. Tem esse sistema de eixos. E vou fazer essa rotação no sistema de coordenadas. Estou fazendo uma rotação no sentido trigonométrico de um ângulo alto. Isso aqui é o que nós chamamos